Vamos falar de esporte? Foi um final de semana assim... Hoje eu vim entusiasmado, feliz. 12h41 minutos. Não sei por quanto tempo. Aconteceu a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Os jogos começaram no sábado, né, Walter? Os jogos começaram no sábado e esses jogos foram Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Paranaense venceu em Atlético, perdeu em Atlético. O Grêmio, o tricolor gaúcho, bateu o Atlético Paranaense por 2-1 em Curitiba. Na realidade, foi um final de semana em que os técnicos que estavam meio balançados puderam respirar um pouquinho, né, com os resultados. Eu ia deixar esse comentário pro final, mas foi um pouco isso. Foi uma rodada de redenção de técnicos que estavam na Berlinda e, em contrapartida, jogou outros que a gente vai falar no decorrer dessa matéria. Teve também o Fortaleza, venceu o Vasco por 2-0 jogando em casa. Em casa a gente sabe que o Fortaleza é difícil de ser batido e o Vasco começa a entrar numa decadência aí nessa sequência de Campeonato Brasileiro, né? Ganhou os primeiros jogos, agora começa a perder e foi lá para a zona de rebaixamento o Vasco. E o Vasco, Nilson, é SAF. O que é SAF? É uma sociedade anônima de futebol. O Botafogo, ao contrário do Vasco, na sua SAF, o Botafogo subiu, o Vasco desceu. Eu não sei se eles estão fazendo alguma reorganização administrativa para depois poder investir ou o que eles estão fazendo. O que a gente sabe é que até agora a SAF deu muito bem para o Botafogo. Para as outras equipes, elas ainda estão tropeçando um pouco, Nilson. E vale lembrar que o Botafogo demorou um pouquinho também para conseguir chegar no patamar que está hoje, né? Então tudo é um processo. A gente espera que o Vasco, por ser um dos grandes clubes do país, consiga voltar a ser o que era antes, né? O que sempre foi. Exato. Um dos grandes aí dentro do nosso país, no futebol brasileiro. Já o Flamengo jogou contra o Cruzeiro, em Flamengo, como você foi diria. Em Flamengo. No Maracanã, e o jogo terminou empatado em 1-1, com muitas polêmicas. Primeiro falar do pênalti em cima do Pedro, que alguns dizem foi pênalti, outros dizem que não foi, mas fato é, o árbitro em campo não deu pênalti, o VAR chamou e falou que foi pênalti, e o Gabigol foi cobrar e, incrivelmente, o Gabigol dificilmente perde pênalti, perdeu. Foi pênalti. Num primeiro momento, eu achei que ele tinha tropeçado nas pernas, mas depois que a câmera mostrou... Mas foi nas pernas do adversário. Isso. E aí, a gente pôde perceber que quando o Pedro avançou, o zagueiro tentou cortar por trás. E quando ele cortou por trás, ele tocou a perna do Pedro e ele acabou caindo. Eu acho que foi sim pênalti. Isso é a minha posição. Apesar disso, o Flamengo tá virando Vasco. Situação difícil, o momento do Flamengo. E uma coisa a se ressaltar é a disposição de luta do Cruzeiro. O time do Cruzeiro não tem nenhum jogador de proeminência, Nilson. Nenhum jogador, nossa, esse é um craque. Não, são jogadores medianos, mas é um time voluntarioso, brigador e que certamente o Cruzeiro não cairá. Porque acho que o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B e não conseguia voltar. Dessa vez o time conseguiu voltar e eu acho que a ideia do Cruzeiro é se manter na primeira divisão e ir crescendo aos poucos. E o Cruzeiro vai dar trabalho não para 2 ou 3 ou 4 times que estão na ponta, mas para o time médio. Eu acho que o Cruzeiro fica entre os 10 com tranquilidade. Com certeza. Outra partida foi entre Cuiabá e Coritiba. Jogo entre times que estão ali na zona de baixo, de classificação, empataram em 1-1. É um resultado absolutamente previsível, Nilson. Não dá para falar muita coisa desses dois, não. Já o São Paulo venceu o Goiás por 2-1 de virada, viu, Walter? De virada o São Paulo venceu o jogo, saiu perdendo, mas foi atrás e conseguiu empatar e virar o jogo. Jogaço, o São Paulo fez um ótimo jogo, principalmente no segundo tempo. É verdade. O Dorival Júnior, que foi dispensado pelo Flamengo, tá botando o São Paulo na linha. Ele não era tão ruim como o Flamengo pensava. Haja vista que o Flamengo, neste ano, já tem 2 técnicos ou 3. 2 técnicos. Ah, não, o Vitor Pereira tinha saído. Isso. Aí depois entrou
Quem começou o ano no Flamengo? Eu esqueci. O Vitor Pereira ainda começou o ano no Flamengo, né? Verdade, o Vitor Pereira começou... Foi verdade. vice. Verdade. E aí ele foi saído e o São Paulo assumiu. Então, não sei se o Flamengo fez boa coisa. Então, e no domingo, Nilson, o que nós fizemos? domingo tivemos Internacional. A gente está falando de técnicos que estavam com a corda no pescoço e um desses... O Mano Menezes, no comando do Internacional, estava ali numa situação complicada, mas a vitória em casa e diante do Bahia acaba dando um refrigério aí pro Mano Menezes à frente do Internacional. É verdade, o Mano já tinha ganhado o jogo da Libertadores na quinta-feira e ontem ganhou do Bahia, que é um bom time. Não é um time excelente, mas é um bom time. Foi uma ótima vitória do Internacional, Nilson. E aí a gente tem o Santos. O Santos está numa área complicada, né? Numa situação ganha, daqui a pouco já está na segunda derrota consecutiva. O Santos, no nosso amigo ali da produção, tá? Que ele fica quietinho, mas é santista. Você que tiver facilidade com a parte técnica, procure o Mais Notícias para... De repente, a gente melhorar um pouco a nossa relação. O Santos perdeu para o Bragantino e a gente não está falando de um adversário tão bobo assim. A gente está falando do Bragantino, que há muito tempo a gente já vem falando que é um time que é muito bem montado, que tem um esquema tático consideravelmente muito estruturado e que geralmente acaba derrubando alguns grandes do futebol brasileiro, né? O Bragantino, ele é um pouco parecido com o Flamengo. O Bragantino é dirigido por uma equipe profissional, por uma equipe montada pela Red Bull. O Bragantino não tem jogadores famosos, tem um time eficiente. Não vai chegar a título tão rápido e também não vai cair. Então é um time que está atrapalhando os outros. E falando no Santos, já faz uns 4 ou 5 anos que o Santos está tropeçando nas pernas, chega ali às vezes até na Libertadores, mas não tem andado. O Odair Hellmann é um bom técnico, mas os jogadores do Santos não ajudam, não tem elenco, é um time limitado e talvez o Santos faça aí um pouco de companhia para Corinthians, Bragantino, esse time de meio de tabela, que vão ficar entre o 14º e o 8º. Então não se sabe quem vai ficar em 14º e em 8º. Então esses times meia boca, incluindo o nosso, vai ficar aí. Não caindo já tá bom. De repente, algum milagre divino aconteça. Silvio, meu amigo, santista, abraço pra você, viu? Mais uma derrota aí pra coleção do Santos. Já o Atlético Mineiro em casa empatou com o Palmeiras. Doutor Isauri Macedo, um grande amigo, se por acaso você tiver com muita tristeza, me avise, eu posso levar alguns lenços pro senhor. Também é um santista que deve estar de cabeça inchada. Atlético Mineiro e Palmeiras fizeram um jogo com algumas polêmicas, e foi impedimento, não foi impedimento, e o Rony fez até um golaço, maldade de anular o gol daquele, viu? Só por causa do gol eu não anularia. Nada a favor do Palmeiras, não, é a favor da beleza do gol. Foi um negócio espetacular, mas o VAR não deixou, o VAR não permitiu o gol do Rony que fosse validado e o jogo acabou 1-1. O empate do Palmeiras acabou beneficiando o Botafogo, que se isola cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o América Mineiro, né, por 2-0 jogando em casa, vitória do Botafogo. O América Mineiro é um daqueles times candidatos a cair, ou então, tipo assim, atrapalhar Corinthians, Internacional, Santos de cair para a segunda divisão. O América é um time útil no Campeonato Brasileiro. Perdão pelos nossos amigos e irmãos de Minas Gerais, mas verdade tem que ser dita. E para finalizar, a gente deixou por último, claro, Corinthians jogando em casa na Neoquímica Arena. Tô até perdendo a voz já, portanto vai ser difícil. Agora é incrível, viu? A nossa produção justamente hoje, que tem vitória do Corinthians, acabou dando problema no sistema ali. Produção, cadê os gols do glorioso Corinthians, que depois de um longo e tenebroso verão conseguiu ganhar uma? E não ganhou de qualquer time, não. Ganhou do Fluminense. Isso, pra nossa técnica. Valeu, gente. Foram 2 gols do Roger Guedes e a gente estava comentando em off
Que fase do Yuri Alberto, viu? Até o segundo sem gol querer, do Corinthians. até sem querer o coitado não faz gol. Porque depois que o Roger Guedes fez o gol, ele foi assim, nítido pegar na boca do Roger Guedes. Eu toquei pra você e a bola acabou entrando no gol. Mérito do Roger Guedes, papai, é claro. E tadinho do Yuri Alberto. Mas o Corinthians jogou muito bem no segundo tempo. Foi um time competitivo que decidiu brigar com o Fluminense. O primeiro tempo foi sofrível. Era a treva ver aquele negócio. Mas o segundo tempo o time jogou bem e deu ânimo ao seu torcedor, que foi a Itaquera, ou que aqui do Mato Grosso do Sul ficou vendo pela televisão e pelo computador. News. Tá certo, finalizando assim então a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e a situação, a classificação, os 6 primeiros colocados é o seguinte: Botafogo em primeiro lugar com 21 pontos, segundo lugar o Palmeiras com 16 pontos, terceiro lugar o São Paulo com 15 pontos, Atlético Mineiro vem em quarto lugar e empatado com o Grêmio no número de pontos, com 14 pontos, o Grêmio em quinto com 14, o saldo de gols acaba modificando ali a tabela, e o Cruzeiro em sexto lugar com 13 pontos, são 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Já a zona de rebaixamento, lá a gente não vai ver o Corinthians hoje, pelo menos. Isso, lá no rebaixamento tem Goiás com 7 pontos, Vasco com 6, em 19º o América Mineiro com 4, em 20º o Coritiba com 3 e em 21º o Corinthians, que acho que está com 8 pontos. É só pra sacanear o Nilson. E aí, pra gente finalizar a parte de esportes, a Seleção Brasileira Sub-20 entrou em campo no sábado, jogou contra a Nigéria e venceu por 2-0 depois do vexame na estreia, perdendo para a Itália. Não é tão vexame assim, que a Itália, a gente sabe da tradição do futebol italiano. A Seleção Brasileira começa a deslanchar, tendo vitórias consecutivas aí. Eu acho que o Sub-20, o time brasileiro Sub-20 vai crescer. Eu acho que aquele foi um jogo esporádico e atípico. É o que eu percebo. E uma notícia para os nossos fãs de basquete, particularmente da NBA. O Miami Heat está jogando com o Boston Celtics para ver quem é o campeão do leste e que vai fazer a final com o Denver Nuggets. No sábado, às 8h30 da noite, horário do MS, o Boston Celtics jogou contra o Miami Heat em Miami. O Miami vencia por 3-0. O Boston Celtics conseguiu empatar a partida. O jogo de sábado foi maluco. O Boston perdia por 1 ponto quando faltavam 0,2 décimos. Era um negócio absurdo. Tipo assim, o Miami Heat ia pra final. O Boston, com o Derek White, fez um miraculo e acabou fazendo uma cesta e colocou o Boston de novo na luta pelo título da divisão leste. Hoje, às 8h30 da noite, o Boston enfrenta o Miami, só que em Boston. E eu acho que a moral do time de Miami está muito baixa, porque perdeu 3 partidas seguidas, agora vai jogar na casa do adversário e eu acho que o Boston está merecendo o título da NBA. O grande problema é o time do Nikola Jokic, do Denver Nuggets. Mas isso a gente conta para vocês amanhã. 12h55. Nós vamos embora? Eu tô com fome. Só falar que ontem eu estive acompanhando juntamente com o pessoal da Grande FM o primeiro campeonato de futebol suíço aqui no estado, e foi a fase aqui da região Cone Sul, times Cone Sul e Vale do Ivema, times de Iviema, times de Itaquiraí, vindo pra cá disputar. Foram 3 jogos maravilhosos e, claro, tudo sobre o esporte local. A gente está preparando uma programação super especial para você acompanhar também aqui na tela da nossa TV Mais MS. 12h56, gente, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Amanhã, a partir das 11h30, estaremos de volta trazendo muito mais informações para você aqui no nosso Mais Notícias. Beijo no coração de todo mundo e até amanhã.
É isso aí. A gente até ia apresentar o jogo do futebol suíço, mas nós estamos com fome e a gente precisa almoçar. E antes de eu me despedir de vocês, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Romualdo, que diz que não perde um dos nossos jornais. E ele mandou um abraço pro Nilson também. Romualdo, um grande abraço para você, nosso amigo da Adna Naviraí, que tem uma esposa maravilhosa, a Kelly, uma sogra espetacular, que é a dona Isabel, e 3 filhos lindos, que graças a Deus puxaram a mãe. Os filhos são lindos, puxaram a mãe. Entendeu, Romualdo? Um grande abraço para você. Nós nos vemos amanhã entre 11h30 e meio-dia, se não chover. Até lá! Agora na Viraí é mais notícias, mais esportes, muito mais cultura, mais você na nossa telinha. Agora na Viraí tem TV Mais MS, o seu canal de TV online na palma da mão. Acesse www.tvmaisms.com.br.